Vamos iniciar, com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, procurar a companhia amiga do nosso Mestre Jesus, agradecendo imensamente por estarmos aqui mais essa noite, nessa casa de amor, que nos recebe, que nos ampara, que nos consola. Muito obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela dádiva da vida, obrigado pela doutrina espírita, pelo Teu Evangelho que nos esclarece e que nos ajuda na nossa caminhada evolutiva. Nós te agradecemos também, Senhor, por essa chuva abençoada, que ela possa trazer alento, paz, harmonia aos nossos corações. Que nós possamos beber da sua fonte divina, Senhor, do seu amor e da sua bondade. Que nós possamos receber as energias boas trazidas aqui pelos nossos amigos espirituais. Que nós possamos absorver e levarmos para o nosso lar, para onde quer que nós formos, para os nossos amigos, nosso ambiente de trabalho. Que nós possamos doar um pouquinho de tudo que nós recebemos aqui nessa casa de amor. Que nós possamos ser envolvidos, cada um segundo a sua necessidade. Que a paz do Mestre Jesus se instale nos nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar essa noite um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Lá no cartaz, é a número 6, o livre-arbítrio, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Um dos princípios que traz fundamento para essa doutrina maravilhosa, que está sempre nos esclarecendo. Então, o que seria, esse livre-arbítrio? É a faculdade, que todos nós temos de poder escolher, os nossos caminhos, escolher as nossas atitudes, a forma que cada um de nós vai agir em todas as situações da nossa vida. Então, lá no livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, ele coloca que o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Então, todos nós temos nessa faculdade, essa oportunidade que o nosso Pai de amor e bondade nos concede, permite que nós possamos ser autores do nosso próprio destino. A gente possa fazer a escolha adequada para cada situação, nós temos essa oportunidade. E lá no Livro dos Espíritos, que é uma das bases para o nosso estudo, a questão 843, Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem para Kardec: pois se tem liberdade de pensar, tem a de agir. Se o livre-arbítrio, sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Deus nos deixa construir o nosso próprio progresso. Então, os Espíritos explicam se a gente tem a liberdade de pensar, se a gente tem a liberdade de raciocinar. A partir do momento que a gente adquire o raciocínio, a gente também tem a liberdade de escolha. E que Deus, no seu infinito amor, Ele permite que a gente faça cada uma dessas escolhas. Ele deixa a gente construir o nosso próprio progresso espiritual. Deus não quer que nós sejamos máquinas, A gente podia pensar assim: não, Deus vai nos colocar aqui no planeta e vai deixar já tudo certinho que a gente tem que fazer. Aí a gente não vai errar, a gente vai fazer tudo certo. Mas não, Deus quer que a gente aprenda com as nossas próprias experiências. Assim, nós vamos ser merecedores de cada conquista. E também automaticamente seremos responsabilizados
por cada consequência devido às nossas escolhas. Então Deus não vai violar o nosso direito, né? Deus poderia, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas Deus tem o todo o poder. Ele poderia sim colocar cada um de nós aqui já sabendo fazer tudo certinho, agir da melhor forma possível, mas não. Ele quer que nós sejamos de sua semelhança, que nós possamos construir passo a passo, com os nossos erros, com os nossos acertos, a cada dia, procurando sempre nos aprimorar e evoluir com o nosso próprio esforço. Então ele não vai violar esse nosso direito. E como a gente falou, né, se a gente fizer boas escolhas, nós vamos ser recompensados, né? A gente chegando na frente, como a gente é como se a gente estivesse numa escola. Quando a gente forma, a gente passa por muitas provas, por muitos trabalhos, a gente tem que ir lá defender o mestrado e tudo, e lá no final a gente tem recompensa. Eu consegui, eu me formei, né? Da mesma forma acontece, né? Quando a gente consegue vencer uma dificuldade, quando a gente consegue vencer, por exemplo, o vício que a gente tem da raiva, né? Que a gente consegue ser um pouco mais paciente. Eu consegui, eu tenho mérito, eu consegui com o meu próprio esforço. E Deus, né? Ele não quer nos controlar, Ele vai nos guiar sempre, mas não fazer de nós marionetes, não fazer de nós máquinas. E da mesma forma, quando a gente faz escolhas, né, equivocadas, nós vamos ser chamados à responsabilidade. Nós teremos que arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. Então, a gente é construtor do nosso próprio destino, da nossa própria felicidade, mas também do nosso próprio sofrimento. O tempo todo a gente está fazendo escolhas. E Chico, né, nosso irmão Chico Xavier, nos alerta. Nós somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Por que escravos? Porque a partir do momento que eu uso do meu livre-arbítrio e faço uma escolha, automaticamente a gente já mexeu no mecanismo de outro fundamento básico da doutrina espírita, né? Que é a lei de ação e reação. A partir do momento que você toma uma atitude, automaticamente você vai receber a resposta daquela atitude. Então, se você fez, né, uma boa escolha, se você teve uma atitude acertada, automaticamente você vai ganhar um mérito. Mas se você fez uma má escolha, nós vamos ter que arcar, né, com a consequência daquilo. O mecanismo, né, da lei, quando a gente infringe a lei divina, automaticamente se cria, né, é como se fosse um crédito e um débito. Quando você infringe a lei divina, quando você faz uma escolha ruim, automaticamente você está criando ali um débito, que você vai ter que quitar, que você vai ter que acertar com a lei divina. Não é uma punição, é simplesmente a lei de ação e reação. Se você teve uma atitude, você vai receber uma contrapartida daquela atitude. Oi. E você escolhe a ação, mas não a reação. A reação você não sabe a quantidade que ela vai vir, se vai ser muito grande ou se vai ser pequena, né? É igual o psicoterapeuta falando. Você faz a escolha, mas a consequência você não escolhe. Exatamente. Várias formas, né? Porque da mesma forma que nós temos o nosso livre-arbítrio, os outros também têm o seu livre-arbítrio. Então você pode tomar a sua atitude, mas você não tem como controlar o livre-arbítrio do outro, a atitude do outro, a consequência do que vai vir daquela escolha sua. E o livre-arbítrio, vocês acham que ele é dado igualmente para todos? Né? Se Deus é infinita bondade, infinita justiça, esse livre-arbítrio é dado para todos nós de igual forma? O que vocês acham? Me ajuda aqui para a gente refletir no nosso estudo. Sim? Quem acha que é sim, levanta a mão. Quem acha que é não, levanta a mão. Não. Né? Talvez eu não tenha perguntado de forma que vocês tenham entendido. Mas não, o livre-arbítrio não é dado de forma igual para todos nós.
Por quê? Não é a partir do momento que a gente adquire a capacidade de raciocinar que a gente adquire o livre-arbítrio? Não foi assim que eu falei lá no início? Então, da mesma forma, uma criança, ela não tem o mesmo livre-arbítrio que um adulto tem. Então, o livre-arbítrio ele é proporcional à condição evolutiva do ser. Né? Se a pessoa ela já tem, né, uma condição evolutiva mais alta, ela já tem mais condições de exercer o seu livre-arbítrio. Uma criança, por exemplo, a gente não pode deixar uma criança escolher se ela quer subir 20 degraus e pular lá de cima. A gente pode deixar? Não pode, porque ela não tem ainda essa capacidade. A capacidade, o livre-arbítrio dela é reduzido. Então, o livre-arbítrio ela acompanha a evolução proporcional e a condição de cada ser. Deu para entender ou ficou alguma dúvida? Entendeu? Aqui, ó, na pergunta, para esclarecer melhor, na pergunta 844, o homem goza de seu livre-arbítrio desde o seu nascimento? A resposta: a liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Nos primeiros tempos de vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com suas faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às suas necessidades. Ou seja, o livre-arbítrio está condicionado à capacidade de a gente raciocinar sobre aquele assunto. Uma criança ela não tem capacidade de raciocinar, de escolher se ela vai querer pular no mar. Ela não tem essa capacidade. E da mesma forma, nós, né? Às vezes, quando a gente vai planejar a nossa reencarnação, a gente precisa de ajuda de amigos espirituais para nos ajudar na programação da nossa reencarnação. Porque a gente não tem condições de escolher ainda naquele momento, né? Quando a gente já consegue, a gente pode, né, escolher o que a gente vai passar, o que vai acontecer durante a nossa reencarnação para nosso aprendizado. Mas muitas vezes o espírito é tão atordoado, está tão confuso, que ele não consegue escolher. Então ele precisa da ajuda de um amigo espiritual, né, do espírito protetor, para auxiliar ele a traçar o seu programa reencarnatório, de forma que ele vai aproveitar mais, que ele vai ter mais ganhos, mais aprendizado com aquele programa que ele fizer para ele. Então, todos nós temos livre-arbítrio, sim, mas depende de cada um de nós poder cada vez mais ter mais e mais condições de escolha. Livre-arbítrio fazer o que Deus gosta, né? As coisas que Deus quer que faça. Liberdade, né? Não é libertinagem, não é para fazer o mal, muito bem, né? Isso. Né? Só que aí muitas vezes a gente confunde esse livre-arbítrio, né? Pensa que pode fazer o que quer. Mais para frente a gente vai entender essa parte aí que o senhor falou para nós. Então, segundo o Haroldo, né, o grande estudioso da doutrina espírita, dos evangelhos, o grande expositor espírita, ele fala que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas esse não se opõe ao livre-arbítrio de Deus. Ou seja, nós temos um livre-arbítrio completo, desde que ele não se oponha ao livre-arbítrio de Deus. Porque Deus é todo poderoso, Ele é soberanamente justo e bom e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Ele, né, que tem lá a pauta todinha da nossa existência. Ele sabe de cada um de nós e conhece cada um de nós e sabe o que a gente precisa de aprendizado naquele momento. Então, a gente tem um livre-arbítrio, mas dentro daquele livre-arbítrio que não ultrapasse o livre-arbítrio de Deus. Por exemplo, no caso de obsessão espiritual, Deus permite? Muitas pessoas falam assim, mas por que Deus permite que aconteça obsessão espiritual? Que um espírito, né, começa a obsediar uma pessoa, leva a pessoa à loucura, traz muitas discórdias no lar, destrói famílias. Por que Deus permite?
porque todos aqueles envolvidos naquela situação deram brecha para aquele espírito se aproximar e são, na verdade, dá a impressão que eles são vítimas, mas muitas das vezes eles são devedores. Então, o que está acontecendo naquele momento ali é um ajuste de contas, né? Aqueles que estão no momento como vítima, na verdade, lá atrás, fizeram por merecer a situação desse momento. Muitos até escolheram passar por essa situação, certo? Ou seja, Deus permite que isso aconteça para aprendizado, para o bem, para o perdão. Deus, o principal ensinamento, né, que rege tudo, é amor. Deus é amor. Então, tudo que acontece é baseado no amor. Né? A gente pensa assim, onde que eu vou ver amor em uma obsessão, em um caso de destruição de família? É naquele momento ali que Deus está dando oportunidade para aquelas pessoas envolvidas aprenderem a se amar, se perdoar, cicatrizar as feridas. É naquele momento ali. Então, aparentemente, aos nossos olhos, parece um problema muito grande, uma tristeza, uma desgraça. Mas nada é do que um encontro marcado, um encontro perfeito para resolver a situação daqueles envolvidos. Mas a partir do momento, né, que às vezes um obsessor se aproxima da pessoa e a pessoa não tem nenhum débito para quitar com aquele outro, que a pessoa não merece aquela situação, Deus intervém. Aí o livre-arbítrio de Deus é maior do que o livre-arbítrio daquele obsessor. No caso, quem já leu o livro Aconteceu na Casa Espírita? É muito interessante lá o momento, né, que alguns espíritos, né, ignorantes, eles estavam querendo fazer de tudo para destruir a casa espírita, para destruir os integrantes daquela casa, porque aquela casa estava levando muito consolo, estava levando muita ajuda, então eles não estavam felizes. Então eles queriam destruir o trabalho da casa espírita, que consolava e ajudava tanta gente. Então eles tentaram fazer de tudo, tentaram desestabilizar os trabalhadores da casa, tentaram fazer os trabalhadores brigarem uns com os outros, fazer os trabalhadores desistirem do trabalho. Então, foram na família, né? Às vezes um trabalhador estava lá na casa espírita, eles iam lá atingir o marido, o filho, para ver se o trabalhador desistia do trabalho de assistência ao próximo. Eles fizeram de tudo e Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Para as pessoas serem provadas, né? A gente não está num planeta de provas e expiações. Naquele momento, eles estavam sendo provados, testados, para saber se o que eles estavam lendo, aprendendo na casa espírita, era só de teoria ou se eles conseguiam colocar na prática. Então, Deus permitiu até um certo momento. Mas quando todos foram firmes, quando todos não sintonizaram com aqueles pensamentos obsessores, né, e Deus viu que eles não precisavam mais daquelas provas, Deus manda os seus espíritos de luz intervir na situação e não permite mais que aqueles espíritos tramem para acabar com a casa espírita. Então, é isso que acontece. Um dos exemplos onde que o livre-arbítrio de Deus é maior do que o nosso livre-arbítrio. Tá dando para entender, gente? Quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu falo muito, mas quando pergunta eu calo. Agora aqui na 826, tem mais uma questão do livre-arbítrio. Em que condições poderia um homem gozar de absoluta liberdade? Absoluto livre-arbítrio. Posso fazer o que quero. Em quais condições que vocês acham que a gente pode fazer o que quer? Que é certo a gente fazer o que quer, a hora que a gente quer, da forma que a gente quer? Em qual condição que a gente pode fazer isso? Só se a gente for morar num deserto, né? Que é a questão 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta.
né? Aí é aquela velha história. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então são duas condições. Todos nós temos nosso livre-arbítrio, desde que ele não ultrapasse o livre-arbítrio de Deus, né? Não queira se opor ao livre-arbítrio de Deus e ao livre-arbítrio daquele que está do nosso lado, né? Então, essas são duas questões. E para a gente compreendendo, né, a melhor forma da gente usar o nosso livre-arbítrio para as coisas de Deus, como o Senhor falou, a gente tem que se perguntar muitas vezes: eu quero ter essa atitude? Eu quero escolher esse caminho? É o primeiro questionamento. O segundo questionamento: eu posso fazer isso? Me é dado o direito de agir dessa forma? E o terceiro questionamento: eu devo agir dessa forma? Aí nós vamos lembrar, né, do apóstolo Paulo, quando simplesmente diz para nós: tudo posso. Oh, beleza, a primeira frase é ótima. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, para responder essas três questões, é o que Paulo diz para nós, né? Eu quero. Mas eu posso? Eu posso. Aí que vem a frase final: mas eu devo? Me convém? Edifica? Eu ter essa atitude vai me trazer aprendizado? Eu vou estar infringindo o direito do outro? Eu vou querer estar sobrepondo o livre-arbítrio do outro? Essa atitude que eu vou tomar vai trazer aprendizado para mim? Vai edificar? Vai me tornar uma pessoa melhor? Vai me fazer uma reforma íntima? Aí sim, se a resposta for positiva, nós vamos optar por esse caminho, por essa escolha. E se a resposta for negativa, aí nós podemos escolher seguir e arcar com as consequências ou mudar a direção do nosso caminho, fazer novas escolhas. Existem, né, outras doutrinas que que se opõem a essa ideia do livre-arbítrio. São os que acreditam no fatalismo e no predestinalismo. Ou seja, está marcado, né? Tem o pessoal lá da Índia que fala: está escrito, tem que acontecer e pronto. Isso não existe. Nós construímos o nosso destino. Não existe nada marcado. Existe escolhas, né? Então, a partir do momento, por exemplo, que a gente está fazendo a nossa programação espiritual. Na próxima encarnação eu quero nascer em um lar pobre, eu quero ter dificuldades, para me aprender a dar valor, para mim ser mais humilde. Tudo bem, isso aí é um programa reencarnatório que a gente vai fazer. Aí a gente escolheu aquilo. Vai parecer um destino, né? Fica parecendo um destino. Mas foi a gente que escolheu antes. Foi a gente que fez essa história para nós vivermos nessa encarnação. Então não é fatalismo. Nós escolhemos antes. Então não existe. Aí, para a gente concluir, na pergunta 851 também do Livro dos Espíritos, é perguntado: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, o que se torna o livre-arbítrio? Ou seja, se houver determinismo, né? Se houver esse fatalismo, a partir do momento que existir fatalismo, já não vai existir mais livre-arbítrio. Aí nós vamos nascer e pensar: eu estou destinado a ser assim e assim, então eu não preciso de esforçar, eu não preciso de procurar reforma íntima, porque já vai acontecer isso mesmo. Fica meio sem sentido, não fica? Então, se tivesse essa fatalidade, perderia o sentido do livre-arbítrio. Então, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz ao encarnar. Ele faz uma escolha de suportar, de passar por alguma prova,
Então, aquilo lá vai acontecer, mas não como fatalidade. Até nesse caso, ainda pode mudar. Acontece sempre, muitas vezes. A gente programa alguma coisa para nossa encarnação e chega aqui a um desvio, né? A uma mudança de planos, que desde que não seja para o mal e desde que seja para o nosso aprendizado, não tem problema haver essa mudança de planos. Então, quando a gente escolhe, a gente institui para nós uma espécie de destino. E a gente fala aqui das provas físicas, pois pelas provas morais e as tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ou seja, a gente está falando aqui que tem um destino, como eu tinha falado. Eu quero nascer numa família pobre, para me ter mais dificuldades, para me esforçar mais, para me correr mais atrás, ser mais perseverante. Mas em questões tipo assim, eu vou nascer ser uma pessoa orgulhosa, vou ser uma pessoa invejosa, vou ser uma pessoa ciumenta e pronto. Isso ninguém escolhe. Isso são coisas que a gente tem muitos desses vícios e a gente vem aqui justamente para aprender a combater em nós esses vícios, essas dificuldades, né? E depende sempre de nós resistir, né, as arrastações para o mal. Está falando aqui as provas e as tentações, porque a gente sabe que a gente é influenciado o tempo todo, né? Na nossa vida é perguntado lá, os espíritos influenciam na nossa vida? Aí mais do que você pode imaginar é a resposta dos espíritos. Mas a gente só vai sintonizar com aqueles espíritos, né, como se fosse uma rádio, igual o Vicente fala. Se você está ali sentindo raiva, inveja, ciúme, desejando o mal, você vai sintonizar com aqueles espíritos menos esclarecidos, aqueles que ainda se comprazem no mal. Mas se a gente, né, a gente não é santo, mas se a gente procurar a maioria do tempo, né, ter o hábito da oração, ler bons livros, ter bons pensamentos, desejar o bem, vibrar o bem para o outro, nós vamos sintonizar o nosso rádio com aqueles amigos espirituais que trabalham no bem, que vão nos ajudar a combater em nós as nossas imperfeições morais e vai ajudar a gente a ir adiante e descobrir novas qualidades. Então, é inevitável para nós que o tempo todo na nossa vida a gente está fazendo escolhas, né? O tempo todo. Imagina, desde a criancinha lá, quando a gente começa a oferecer a papinha, que aí já olha e balança a cabeça que não quer, outra hora ela quer, aí já começa a fazer a escolha. É inevitável, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente vai tendo esse livre-arbítrio, né, menorzinho, e vai aumentando à medida que a gente for aprimorando e aumentando nossa inteligência. E aqui, no livro Dores da Alma, pelo autor Hamed, ele coloca para nós um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Ou seja, vou repetir aqui para a gente entender direitinho. O amadurecimento do ser humano, né? Então a gente amadurece quando inicia na gente e cessa as acusações que a gente faz ao mundo. Então significa que a gente vai amadurecer quando a gente parar de colocar a culpa no outro, né? Quando a gente assumir responsabilidades, quando a gente entender que nós escolhemos o nosso destino, que nós estamos no lugar que a gente escolheu, com a família que a gente escolheu, com a sogra difícil, com o irmão indecente, tudo, a gente está com aquela pessoa ali porque a gente escolheu. A gente está no trabalho com o patrão difícil, é porque a gente precisa daquilo. É tudo baseado na lei de amor, lembra que a gente falou lá antes? Se a gente está vivenciando aquela história, é porque a gente precisa para o nosso crescimento espiritual, é para o nosso bem. Então a gente tem que parar de colocar a culpa em alguém. A gente sempre fala,
né? A minha mãe, que por que fez isso comigo? Porque minha mãe não deixou isso acontecer, é por causa que eu não tive oportunidade. A gente sempre acha um jeitinho de jogar a culpa em alguém. Não, vamos trazer a responsabilidade para nós, vamos parar de sermos vítimas, né? Muitas vezes a gente culpa todo mundo, culpa até Deus, né? Ah, porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Porque eu tenho essa tal deficiência física? Porque eu tenho essa dificuldade na minha vida? Por que eu tenho um filho difícil na minha casa? Por que eu estou vivenciando esse casamento complicado? Porque nós pedimos, porque nós imploramos muitas das vezes, para que isso traga crescimento espiritual para nós, para que isso faça desenvolver em nós uma pessoa melhor, para que a gente possa enxergar, acordar, porque a dor tem esse objetivo, né? Nos dar um sacudido, nos acordar e fazer a gente procurar o que é essencial ao espírito. Nós somos espíritos. Então, a gente tem que, primeira coisa para amadurecer, parar de culpar. É nossa responsabilidade. Eu estou aqui, né? É lembrar das palavras de Paulo. Dai graças em tudo que você está vivenciando, dai graças. Até pelo sofrimento, até pela dor, porque às vezes ela é uma dor amiga. Rosiane, Oi. pela gente botar uma reencarnação na gente talvez pede coisas que a gente nem vai dar suportar. Os amigos espirituais falam, não, você não vai conseguir suportar isso, né? Exatamente. Ou seja, aí a gente está vivenciando aqui é o mínimo que a gente pediu. A gente é do lado de lá, né? A gente acha que a gente é bonzinho, que a gente vai dar conta, né? A gente fala, eu quero. A gente fez atrás, não, eu quero passar por isso, por aquilo, por aquilo outro. Não, mas sem você não vai conseguir, vamos mais um pau, né? Eles falam, peraí, você não dá conta de tudo por enquanto, não, vou te dar só um bocado. Vamos parcelar. Isso. E aí, a gente continuando, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? O que vocês acham? Pode o homem, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer que não se deem os acontecimentos? A gente programa, faz uma programação espiritual lá, e vocês acham que depois, quando a gente chegar aqui, a gente pode falar, não quero que aconteça isso mais, eu não vou mudar? Vocês acham que existe alguma possibilidade? Não falar mudar, mas se você trabalhar com outros atos, sim. Trabalhar no amor, na caridade, pode mudar o tratamento que você escolheu lá. Aí os espíritos respondem, pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento sequencial da vida que escolheu. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Então, ou seja, a gente pode mudar uma coisa que a gente já havia escolhido. Não falar, eu não quero mais. Eu escolhi na minha encarnação desenvolver a doença do câncer para mim aprender algumas coisas, para me desenvolver a humildade, a paciência. E aí o que acontece? Aqui eu falo, não quero mais essa prova, está muito difícil. Não existe como. Se a gente escolheu, a espiritualidade permitiu, é porque é uma coisa cabível, que a gente precisa passar. Mas só existe uma coisa que pode mudar. E foi Pedro que já falou isso para nós há muito tempo. Né? Lá no capítulo 1, no versículo 8. Acho que é isso mesmo. Que Pedro fala, o amor cobre a multidão de pecados. Né? Então, acontece a gente fazer um plano reencarnatório. Eu vou nascer e vou viver uma vida super difícil. Aos 30 anos eu vou desenvolver uma doença terrível que vai me desmoralizar, que vai fazer eu sofrer muito, que vou ter muitas dificuldades e vou desencarnar com essa doença, né? Para me aprender a valorizar o corpo físico que eu não valorizei em outra existência. Aí eu faço essa escolha. Tudo bem. Não, você pode passar por essa situação mesmo, que realmente você precisa aprender a valorizar, melhorar as coisas. Mas o que acontece? Aos 16 anos, esse jovem resolve fazer uma reforma íntima. Resolve ser uma pessoa humilde, resolve valorizar o seu corpo físico. Ele é um jovem que não faz uso, né, de drogas em gerais, é um jovem que pratica exercícios físicos,
que não faz nenhum abuso contra o seu corpo físico. Ele é um jovem que ajuda os outros jovens, que incentiva os outros jovens a cuidar do próprio corpo, que trabalha no bem, que faz uma reforma interior. Aí pode mudar a trajetória? Pode, porque o amor cobre a multidão de pecados. Aí o que acontece? Essa pessoa pode, às vezes, desencarnar aos 60 anos de idade, ou às vezes desencarnar aos 30, mas sem sofrimento, sem essa doença avassaladora. Então, pode haver sempre uma mudança nas nossas escolhas, desde quando haja mudança também das nossas atitudes. Aí sim, o amor pode cobrir a multidão de pecados. Lembrando, das frases do Chico, quando fala, o bem que praticares será o seu advogado em toda parte. Então a gente nunca peca por amar, a gente nunca peca por fazer o bem. A gente sempre, vai ser, é claro que a gente não vai fazer o bem pensando em recompensa, mas a gente sempre vai ser recompensado. E tem outra frase aqui, outra fala de Chico, que eu acho maravilhosa. Eu acredito que seja do Chico mesmo, não sei se alguém antes já havia dito. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que maravilha, gente. Sou apaixonada com essa mensagem. Toda vez, que a justiça divina vem aqui cobrar de nós os nossos débitos que a gente já fez lá no passado, o nosso comprometimento, mas se chega aqui e vê a gente trabalhando no bem, em prol do nosso irmão, como Jesus nos ensinou, a misericórdia divina pede que a dificuldade que era para ser trazida para nós volte por tempo indeterminado. Mais uma conclusão, que o amor cobre a multidão de pecados. Portanto, é isso que nos compete, chamar a responsabilidade para nós, perdermos, o papel de vítima e amar, amar e amar. Fazer o bem, ajudar o próximo, dar a mão ao nosso irmão, que foi o que Jesus sempre nos ensinou. Houve um palestrante que esteve na casa espírita, ele fez uma brincadeira assim: se vocês não querem fazer o bem porque aprendeu, faz o bem por interesse. Porque sempre que você fizer o bem, você vai receber alguma coisa em troca. Então você faz no começo por interesse, até você aprender a fazer por amor, Porque é automaticamente. Quando você serve, a gente foi feito para servir o outro, para ajudar. Jesus lavou os pés dos discípulos, explicando que a nossa missão aqui é servir o outro, é ajudar. Jesus, que tinha condição moral que ele tinha, serviu aos apóstolos, lavando os pés. E nós também temos essa obrigação de servir. Então nós somos o produto das nossas escolhas. Não existem vítimas, não existe fatalidade, nós somos promotores do nosso destino. Nós vamos escolher as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, nós vamos escolher agir ao invés de reagir. Que muitas vezes a gente fala assim: eu fiz isso porque o fulano me fez raiva. Ninguém faz raiva em ninguém. A gente se deixa ficar com raiva. A gente se afiniza. Ninguém fazia raiva em Jesus, Estava todo mundo lá, pedrejando, açoitando Jesus, e Jesus estava pleno. Não estava com raiva de ninguém. Então ninguém faz raiva em ninguém. Nós é que nos permitimos sentir raiva. Então a gente tem que parar de reagir e começar a agir da nossa forma, Então tirar a responsabilidade do outro. E tudo que está acontecendo, tomar a responsabilidade da nossa vida e da situação. E para que a gente possa cada vez mais fazer melhores escolhas, procurar ser sábio, porque nós sabemos que nós vamos colher lá na frente que a gente plantou, que a gente vai ter a reação. Opa, é cada momento que a gente faz, aquele momento que você faz uma falducação ali, que você pensa, fala: ixi, agora já foi.
Seja, daquele momento ali você já criou um mecanismo que lá na frente você vai ter que, como se diz, pagar aquele débito. Então, para que a gente para, né, de fazer tantas dívidas, que a gente possa procurar ter sabedoria através de quê, gente? O que está lá no livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito de Verdade ensina para nós? Qual que é o conselho que ele dá para os espíritas, né, para aqueles que já têm a oportunidade de conhecer essa doutrina consoladora? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Ou seja, para que a gente possa escolher, ter mais acerto nas nossas escolhas, né? Sempre, o primeiro, amai-vos. A partir do momento que você estiver amando o outro, amando aquele que estiver do seu lado, você está, beleza, está acertando. E segundo, instruí-vos. Porque para a gente fazer melhores escolhas, é preciso a gente estudar, a gente compreender o que eu posso, o que eu não posso, o que convém, o que não me convém, o que me é lícito, o que vai me edificar, como Paulo disse. O que vai trazer crescimento espiritual para mim, o que vai me tornar uma pessoa melhor. Então, esse, né, é um ponto inicial para a gente poder conseguir acertar mais, amar. O Espírito de Verdade fala para nós, Espíritos, amai-vos. A primeira coisa, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Procurar, né, estudar, igual a gente está fazendo aqui hoje, nessa reunião. Procurar aprender para a gente entender o que realmente vai trazer crescimento espiritual para nós. Porque é pelo conhecimento, né, pela prática, que a gente vai conseguir modificar e aumentar mais ainda o nosso livre-arbítrio. Porque não é assim, a partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente vai estar tendo mais livre-arbítrio, mais liberdade de escolha. Então, para isso, a gente tem que seguir esse ensinamento que o Espírito de Verdade traz para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não esquecendo, né, que a semeadura é livre. A gente pode plantar o que a gente quiser pelo caminho, mas a colheita é obrigatória. Né? Então, que a gente possa sempre lembrar disso na nossa vida, em cada atitude que a gente tiver. Opa, que tipo de semente que eu estou semeando aqui? Será que eu vou ficar satisfeito com a colheita lá na frente? Então, é ter mesmo cuidado com a nossa semeadura, porque inevitavelmente nós vamos ter que colher. E aí a gente vai ter que ter consciência do que nós vamos colher. Se vai trazer para nós bons frutos ou não tão bons frutos. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa que não ficou claro? Quer acrescentar alguma coisa para melhorar o nosso estudo? Achado? Então, né, a gente vai encerrar o que a gente vai trazer para a noite de hoje. E nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é os passes. Quem quiser tomar o passe pode permanecer na cadeira, que o médico passista vai se aproximar. Aqueles que não desejarem, né, pode ficar à vontade, a gente só pede silêncio para colaborar com os passistas no trabalho do passe. A gente vai fazer a prece final, a gente quer chamar os médicos passistas para a gente fazer a prece e iniciar o trabalho dos passes. Então vamos agradecer ao Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre querido, por mais essa noite, meu Pai amado, por mais essa oportunidade bendita de estudarmos, de refletirmos sobre os Teus ensinamentos. Que a cada dia nós possamos ter mais e mais consciência dessa liberdade, e que nós possamos usá-la a cada dia para o bem, para os Teus ensinamentos, para o nosso crescimento espiritual, rumo à nossa evolução. Nós possamos nesse momento sentir a presença benéfica dos Seus espíritos de luz que trazem para cada um de nós paz, tranquilidade, alento, para cada um segundo a sua necessidade. E que nós possamos sair daqui hoje, Senhor,
melhor do que quando chegamos. Que nós possamos levar conosco o coração cheio de amor, de paz, ânimo e coragem para trilhar cada dia com força, ânimo e coragem essa encarnação, essa oportunidade bendita, e que nós possamos aproveitá-la da melhor forma possível. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.